Na escola de meus sonhos tem piscina, cozinha. É uma escola que é, tem tudo que eu gosto e quero. quartos. Tem tudo que vocês possam É uma imaginar. escola que tem Nessa tudo que eu posso escola, imaginar. todo mundo tem que ir uniformizado. Brincamos, tem estudamos natação, e aprendemos tem todo várias tipo coisas. de esporte. Tem cinema, tem aula de dança, piscinas, natação, tem aula de judô, balé, esportes, tem aula de tem aula de informática, biblioteca. tudo que vocês imaginam. Tem aula de informática, tem aula de judô, tem piscina. Tem aula de música, tem aula de culinária. Banheiro para os meninos e para as uma meninas. piscina, uma lanchonete, para a gente comprar negócio para comer. Que a escola que fosse de graça. Uma Que quadra, dinheiro muita duro. comida. E tinha batata frita com Comida hambúrguer. diferente, que todo dia é a mesma comida. E outra... Meu nome é Diego Bion, tenho 29 anos, atualmente eu faço a coordenação metodológica das turmas de videoarte aqui da Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. Sou coordenador de produção do Cineclube Buraco do Getúlio, que também atua aqui. Minha formação basicamente é em audiovisual, mas em cursos populares, em cursos de comunicação popular, e eu fiz o ensino médio de produção audiovisual no Adolfo Bloch. Fui aluno aqui da Escola Livre de Cinema, da Escola Popular de Comunicação Crítica, do Observatório de Favelas, da Cabum, enfim, de uma série de oficinas e de cursos de produção audiovisual. A Escola Livre de Cinema ela começa com um convite do então prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh Farias, ao Marcos Faustini, que é o idealizador da escola, um convite para realizar uma experiência de audiovisual e educação na sala de aula, num momento inicial de um programa de educação em horário integral que aconteceu aqui durante a gestão dele, chamado Bairro Escola. Então, a escola começa com essa experiência dentro da sala de aula, se relacionando ali com o corpo docente, os alunos, professores, funcionários das escolas e tudo mais. E depois desse primeiro momento mais experimental, a escola ganha um espaço próprio e passa a receber diariamente dezenas de crianças no contraturno escolar, né? Então, quem estudava de manhã ia à tarde para a Escola Livre de Cinema e vice-versa. A escola existe desde 2006 e a gente está aqui em Auschwitz inicialmente ela era no bairro de Miguel Couto, aqui em Nova Iguaçu, e há 2 anos atrás nós nos mudamos para cá. O Cineclube Buraco do Getúlio também é de 2006, mas começa sem nenhuma relação com a escola, sem nenhuma relação direta com a Escola Livre de Cinema. Eu e um grupo de amigos que estudávamos audiovisual, estávamos começando a produzir e sentindo um pouco a necessidade de um espaço para escoar essa produção, ao mesmo tempo compartilhar com os amigos, com as pessoas próximas daqui e tudo mais. E também de movimentar a cena cultural da cidade com o audiovisual, que era uma coisa relativamente nova naquele momento. Nova Iguaçu tem, dentro do audiovisual, talvez seja marcada pela experiência da TV Machambomba, que foi uma experiência muito bem sucedida de TV comunitária aqui durante o final da década de 80, início de 90, mas depois disso não houve continuidade, não houve nenhuma outra ação. E aí a gente, enfim, decide fundar e passar a realizar as sessões do Buraco do Getúlio, e estamos aí desde 2006 também, há 8 anos, junto com a escola. Então aquilo que começa com um desejo de escoar essa produção que estava sendo realizada, depois acaba tomando uma proporção tão grande, um tamanho tão grande na vida dos realizadores, que a gente opta por deixar de produzir filme para produzir apenas esse espaço para difusão dos filmes e dessas outras artes que estão ali. Muito também porque a gente está numa cidade que tem um déficit muito grande de espaços, de equipamentos culturais públicos que pudessem abrigar essa atividade e outras. Então, para a gente não fazia muito sentido, com um espaço tão limitado, restringir só ao cinema, ao mesmo tempo que a gente sabia que essa linguagem não seria suficiente para mobilizar uma juventude em torno dessa atividade, com tanta gente produzindo tanta coisa. Então, a escola começa nessa experiência e é financiada
pelo governo municipal, através da Secretaria de Educação, durante os seus primeiros 5 anos de existência, se eu não me engano. Depois disso, muda a gestão municipal e, com essa mudança, esse financiamento deixa de existir e a escola, então, passa a ser patrocinada, financiada pela Petrobras através da Lei de Incentivo Estadual. E assim que a gente está já... na verdade, o patrocínio com a prefeitura foi de 3 anos, eu acho. E a gente está há 4 ou 5 anos já com a Petrobras. Olha, a partir da minha experiência pessoal em sala de aula e também, né, me relacionando com os funcionários da escola, enfim, desde a idealização, todo mundo que está aqui tocando no dia a dia, eu vejo cada vez mais a escola como um espaço de experimentação de novas possibilidades ou de outras possibilidades para esses jovens que estão aqui. É um espaço em que a gente consegue construir, ampliar e contribuir, na verdade, para uma ampliação de repertório desses jovens, também a partir da valorização do que eles trazem para a gente, da trajetória deles, da subjetividade, do que eles trazem com eles, mas eu vejo cada vez mais, sem dúvida nenhuma, como um espaço de experimentação, de troca, de entendimento do trabalho e da própria questão midiática, da mídia de uma outra maneira, pensando, entendendo um pouco mais como isso é produzido. Por mais que o nosso foco maior seja experimentação, colocar a câmera na mão deles, que hoje em dia já tem câmeras nas mãos produzindo vídeos com canais no YouTube e tudo mais, mas colocar essa câmera na mão de uma outra maneira, instigando novos olhares, outras possibilidades para esse próprio território, que tão comumente é visto como, por eles mesmos, como um lugar em que eles não querem estar, um lugar que eles não gostam, um lugar que eles se sentem envergonhados, um lugar que eles têm vergonha de estar, muito por uma construção midiática também sobre esse território, que enfatiza muito as carências e as ausências, mas tem um olhar pouco atento para o que tem se criado e se produzido a partir de territórios como esse. Assim. Nas aulas do curso de videoarte, a gente não tem uma divisão muito clara entre teoria e prática. A gente tenta colocar essas questões juntas, assim, complementares, né? Isso tem sido muito interessante. Esse ano houve um pouco um distanciamento maior, mas por conta da característica da linguagem que a gente estava trabalhando. Esse ano, dentro da oficina de videoarte, a escola decidiu trabalhar com videodança. Então, nós convidamos 2 profissionais, 2 colaboradoras com formação em dança e com trabalhos em vídeo também, para virem para cá trabalhar o gesto e a relação do gesto com a câmera e com a imagem. Então, como acabava tendo uma questão um pouco mais específica assim também, porque não era só um estudo do gesto, mas um encorajamento para que esses jovens também produzissem os seus gestos e que com uma sequência de gestos a gente conseguisse ter um entendimento, um desenho coreográfico, digamos assim, né? Mas pensar a dança como uma sequência de gestos e não como uma coreografia fechada, hermética, que às vezes a gente tem a sensação assim de fora, né? Então, um pouco uma desconstrução desse imaginário da dança e da coreografia, ao mesmo tempo em que houve um encorajamento para que esses jovens produzissem esses gestos também a partir do território, que é uma característica muito marcante da Escola Livre de Cinema, que toda a metodologia de todos os cursos, todas as oficinas, elas são feitas e o que guia elas é a relação entre a palavra, o corpo e o território. Então, isso para a escola é muito importante. Tá? Toda a produção da escola, de alguma maneira, traz essa marca. Todos os produtos de todas as oficinas, independente da faixa etária, mas isso é uma coisa que os mediadores que estão aqui trabalhando na escola também colocam na sua metodologia, trazem para a sua aula e também colocam isso como desafio para esses jovens, né? Como falar desse lugar que você ocupa geograficamente, mas desse lugar físico também, de quem você é e tudo mais. Então,
isso aconteceu, esse ano houve um distanciamento um pouco maior. Então, de alguma maneira, enquanto essas mediadoras convidadas, essas colaboradoras, trabalhavam ali uma investigação do gesto, com referência cinematográfica, de artistas de dança também e tudo mais, uma outra parte da aula ia investigando as possibilidades de relação entre a câmera e o gesto também, mas fazendo um link com o que tinha sido apresentado, tentando aproximar isso, para que não fosse uma aula de cinema e uma aula de dança, mas para que fosse um curso de videoarte em que essa relação entre o corpo e a imagem que é produzida dele pudesse estar sendo estudada, pesquisada e produzida também. Como a gente vive num momento em que se tem produzido muita imagem e os alunos e esses jovens chegam aqui cada vez menos crus, né? Quer dizer, a gente já tem uma educação audiovisual muito pautada no consumo televisivo e agora a gente tem a internet com especificidades de linguagem também e a possibilidade de produção na mão, né? Assim, todo mundo com um celular, com uma câmera fotográfica ou com um amigo que tem uma câmera que produz. É bacana, assim, o objetivo da escola, principalmente com esses jovens, não é formar pessoas para o mercado de trabalho, nem desejamos que eles tenham isso como profissão. É muito uma experiência para expandir o olhar, o repertório e uma outra maneira de enxergar o mundo e de repente, expressar essa visão de mundo. A escola, comumente, nesse curso de videoarte, ele tem uma temática, ou uma linguagem, ou um desejo no ano, né? Então, a gente já fez, sei lá, vídeo instalação. A ideia era fazer vídeo instalação, e aí... mas não tinha um tema fechado, tinha uma ideia de um produto final, de um formato final com que essas experiências realizadas ao longo do ano pudessem ser apresentadas e divididas com o público. Mas não se tinha uma coisa fechada assim, em termos de tema. Esse ano até uma funilada maior, né? Videodança e tal, não sei o quê. Mas nas aulas a ideia é que eles se sintam cada vez mais à vontade e desejosos de propor também. Então a gente tem, sei lá, exercícios que a gente fez esse ano, que é, sei lá, dividir um gesto, uma ação em 5 quadros, em 5 planos. Que gesto, que ação é essa? E aí é uma escolha deles. Então a gente já começa, de alguma maneira, a difundir uma ideia incipiente de roteiro, né? Como é que se organiza essas ideias no papel e depois como é que se realiza elas. E depois fazendo a montagem na sala de aula com esse material bruto sendo projetado e o programa editando junto e eles dando o ponto de corte. Quer dizer, aqui, com relação à edição, o curso não pretende se aprofundar na questão operacional técnica da edição especificamente. Da câmera, das outras equipamentos, isso até acontece um pouco mais. Mas da edição especificamente, a gente não aprofunda tecnicamente quais são as ferramentas, quais as operações, atalhos, modos de organização e tudo mais. A gente difunde muito mais a ideia, o conceito de montagem, de raccord, de elipse, outros conceitos que formulam essa ideia maior de montagem do que propriamente a técnica. Mas esse ano eu acho que essa experiência com montagem, com esses jovens, foi muito bacana, assim, porque você já conseguia perceber, depois das primeiras experiências, né, de vamos lá, uma ação, 5 planos, gravou, vamos montar e agora assistir e tudo mais. Depois que você fazia isso, sei lá, segunda, terceira vez, eu já conseguia perceber como a maneira de gravar deles mudava. Como eles já conseguiam entender aquele processo de uma outra maneira, que não finda em si, mas que aquilo de alguma maneira tem que estar organizado de maneira que te ajude a montar lá atrás, depois disso. Senão, tipo, não, gravou isso. Então, é pensar, bom, tem um raccord, então, sei lá, se o gesto é esse, não vamos gravar isso em 5 planos.
Mas vamos fazer o movimento, como é que o movimento começa, onde ele termina, onde ele começa, qual é a potência desse movimento. Vamos pensar isso para a gente a partir daí. E aí eles foram se aprimorando, se apropriando disso e mudando a maneira de se relacionar com esse processo de gravação, né? Como eles organizavam as cenas, digamos assim, essa mise-en-scène. Meu nome é Anderson Barnabé, eu sou ator. Eu me formei em 1996 na Escola de Teatro Martins Pena. Depois dessa formatura, eu me juntei com alguns amigos da própria Escola Martins Pena. Um deles é o Marcos Vinícius Faustini, que é cineasta, escritor, criou agora a Agência de Redes para a Juventude. E juntos a gente criou a ONG Avenida Brasil, Instituto Criatividade Social. A ONG Avenida Brasil, a princípio, a gente criava escolas de arte e tecnologia na periferia do Rio de Janeiro, para dar possibilidade, dar ferramentas para pessoas como a gente, que veio de realidades populares, para disputar o imaginário da cidade de igual para igual, com pessoas que estão no grande eixo cultural da cidade, que era centro, zona sul, ou mesmo a galera que não está inserida dentro desse contexto cultural da cidade, mais amplo. Então, a gente, durante um período da ONG, a gente criou escolas livres de arte e tecnologia na periferia. A primeira escola que a gente criou foi a Escola Livre de Teatro. Depois a gente criou a Escola Livre de Cinema, em Nova Iguaçu. A Escola Livre de Teatro era em Santa Cruz, agora ela é feita, desenvolvido os trabalhos dela em Campo Grande. A Escola Livre de Cinema foi a segunda escola, em Miguel Couto, um bairro periférico, bem distante do centro de Nova Iguaçu. Depois a gente criou a Escola Livre de Música Eletrônica, onde crianças que nunca tiveram contato com música, enfim, com técnicas musicais, aprendiam a criar músicas eletrônicas no computador e trabalhavam todo o áudio da Escola Livre de Cinema. Depois a gente criou a Escola Livre da Palavra, na Lapa. A Escola Livre de Música Eletrônica também em Nova Iguaçu, a Escola Livre da Palavra na Lapa. Mas a Escola Livre de Cinema, ela foi determinante no nosso trabalho, assim, na ONG. Ela foi um divisor de águas em nosso trabalho, na vida da ONG. O cinema, o fato de você realizar desenvolver seu pensamento naquele produto, vamos dizer assim, e aquilo ter um alcance ilimitado, foi o start para a gente querer dar um salto do teatro para o cinema. A gente percebeu que o cinema podia ir muito além do trabalho que a gente estava desenvolvendo no teatro. A gente percebeu que a escola de cinema era um grande dispositivo para fazer com que quem estivesse ali dentro estudando cinema não fizesse cinema só pelo glamour de fazer cinema, só para dizer que estava fazendo cinema. A escola de cinema é um dispositivo para fazer com que quem estivesse estudando ali fizesse da câmera um lápis e que esse lápis passasse a contar suas próprias histórias. Então, a gente percebeu que a gente precisava criar metodologia de trabalho. A gente não podia ser uma escola técnica, que só ensinasse técnica de operação e o olhar através da câmera. Esse olhar tinha que desenhar as histórias do território dessas pessoas. Então, a gente adotou uma trilogia de dispositivos que é palavra, corpo, território. Em todos os filmes que são realizados na escola de cinema, até hoje, porque não existe mais o bairro escola, mas a escola de cinema continua, em Austin, que também é um bairro periférico de Nova Iguaçu. Esse conceito de palavra, corpo e território tem que estar inserido dentro de todos os filmes que são feitos. Então, necessariamente, os filmes que são realizados na escola de cinema passam pela vida da pessoa que está realizando. Porque falam do corpo dela, falam da palavra, da forma que ela se comunica no mundo. E falam do território que ela está
está inserida ali. A gente queria que o nosso trabalho na Avenida Brasil ampliasse essa possibilidade que a Martins Pena deu para a gente, de escola pública. Como a gente estava em Santa Cruz, que é o último bairro do Rio de Janeiro, depois de Santa Cruz é Itaguaí, é outra cidade, é Baixada Fluminense, a gente queria criar uma escola de formação, que formasse atores, que não fosse uma escola livre, que não desse a possibilidade dos atores que estavam ali trabalhando com a gente naquele momento, sair dali e fossem para o mercado de trabalho, que criassem suas companhias, que fossem trabalhar e fossem até, inclusive, gerar renda a partir disso. Só que quando a gente foi pesquisar sobre como regulamentar uma escola, a barreira burocrática era tão grande que deu um balde de água fria na gente. E a gente era muito jovem, né? A gente não ia dar conta daquela documentação toda. Só que a gente sabe que você, para ser ator, no caso do ator, se você trabalha no mercado, está aí inserido no mercado, está trabalhando. O mercado que eu digo são companhias, são trabalhos que você está inserido nele, né? Porque para se falar de mercado de trabalho, a palavra mercado está muito ligada a dinheiro, né? A finança e tal. E quando você fala de teatro, o mercado do teatro não necessariamente faz você sobreviver dele. Então, quem faz teatro normalmente tem outra profissão para sobreviver. Então, quando eu estou falando de mercado de trabalho, estou falando de inserir dentro do contexto da classe teatral. Então, a gente queria que esses alunos da escola de teatro se inserissem nesse contexto da classe artística, começassem a trabalhar. E a gente sabia que no teatro você não precisa entrar numa escola para ser ator. Assim como você não precisa entrar para ser diretor. A partir do momento que você trabalha no teatro e que você tem um trabalho bacana, você faz o primeiro trabalho, você tem os seus amigos que reconhecem seu trabalho, você desenvolve um trabalho bacana, aquilo dá uma repercussão no seu currículo. Você automaticamente vai receber outros convites para trabalhar, automaticamente dali para frente você virou diretor. Então no teatro, se você falar que é diretor e começar a trabalhar como diretor, você vai virar diretor. Se você começar a trabalhar como ator e você responder no palco como ator, você vai virar ator. Só que a gente queria que os atores de lá, que passassem pela escola de teatro, tivessem um registro, que isso chancelasse eles no campo da cultura. E no SATED, se você faz 2 trabalhos profissionais que tenha contrato, que saia na mídia, que você tenha como comprovar esse trabalho, você pega seu registro provisório. E depois de 1 ano, se você faz outro trabalho desse porte, você pega seu registro profissional e você é ator. Você trabalha em qualquer coisa. Então a gente adotou o conceito de escola livre, porque dentro do em 1 ano e meio, a gente desenvolveria um trabalho com esses atores, com contrato e com mídia, e que eles poderiam pegar todo esse material no final e se profissionalizar com esse material. Então, a partir dali, a gente passou a adotar o conceito de escola livre para que em todas as escolas que a gente criasse, todas as pessoas que passassem pela escola, todos os alunos, parceiros, mediadores, a partir das escolas livres, já estivessem inseridos no campo de trabalho daquela área. Entende? Sem precisar ter necessariamente uma relação institucional com o Ministério da Educação que chancelasse essa escola como uma escola regular. Por isso o conceito de escola livre. Não existia uma percepção sobre a cidade, sobre o direito à cidade. Por mais que todas essas pessoas são incentivadas e são criados dispositivos para que eles realizem seus trabalhos no território, no seu próprio território, porque a potência do seu território não havia sido percebida, porque o que é bom é o do outro, né? É sempre o que é de fora, meu lugar não é o legal, eu quero ir para fora.
Então, esse olhar do para dentro, do que o que eu produzo é bacana, é potente, tem diálogo com o mundo, é contemporâneo, sabe? Isso fez com que essas pessoas que trabalham o seu território passassem a circular e percebessem a cidade como um lugar um lugar de realização também, um lugar de circulação também, um lugar de percepção da sua potência também. A escola de cinema, quando eu falei que a escola de cinema, a gente sentiu a necessidade de criar uma metodologia, que nós não transformássemos ela numa escola técnica, e sim uma escola metodológica, essa metodologia, necessariamente, ela faz com que você se perceba como uma pessoa realizadora. Não só um operador. Você é um pensador. Faz com que você pense um mundo. Então, é uma disputa pelo imaginário do mundo, não pela técnica que vai fazer com que você opere para uma outra pessoa. Não, você é o pensador. E a escola de cinema fez com que a gente criasse o que hoje é a maior potência da Avenida Brasil, que é a Agência de Redes para a Juventude. A Agência de Redes para a Juventude pegou a metodologia da escola de cinema, fez com que a metodologia não fosse direcionada só para o cinema. A gente conseguiu a parceria da Petrobras, o patrocínio da Petrobras. A Petrobras acreditou nessa ideia. E a gente hoje entra em comunidades com o PP. A gente seleciona 50 jovens dessa comunidade. Eles ficam durante 6 meses participando de estímulos. Olha o nome, Agência de Redes para a Juventude. É uma agência, não é um projeto. É uma agência que pega o jovem, estimula esse jovem da comunidade a ele pensar seu próprio projeto para a comunidade. A gente não faz o projeto. A gente pega o jovem e faz com que ele pense o projeto. E a gente financia a ideia dele. Já são mais de 150 projetos financiados pela Agência de Redes para a Juventude através da metodologia que foi criada na Escola de Cinema. O Brasil não tem a cultura rica que ele tem. O Brasil é a cultura rica que ele tem. E a gente está dentro dessa cultura. O Brasil, ele fervilha isso. Então, quando a gente deu essa possibilidade, abriu essa possibilidade de as crianças da rede pública terem na sua grade uma matéria de cinema, e elas poderem trabalhar isso dentro de sala de aula também, porque a gente estimula o uso do celular como ferramenta de trabalho, né? A gente conseguiu, a escola de cinema potencializa infinitamente o trabalho dos professores, e os professores, percebendo isso, vêm com uma parceria muito forte, a ponto de surgir a demanda na escola de cinema da criação de um curso de audiovisual para educador. A grande falência da educação está na forma. A educação, os professores têm um conteúdo, isso ninguém questiona. Todo professor tem conteúdo, todo professor sabe do que ele vai falar. O problema é a forma que ele vai falar. A juventude, a infância e juventude de hoje, ela tem acesso a um conhecimento que está anos-luz à frente do que se coloca num quadro. Principalmente matérias de humanas. Então, assim, a educação, o professor, ele precisa perceber que essas ferramentas digitais, elas não concorrem com ele, elas somam no trabalho dele. E ele precisa transformar isso numa ferramenta própria. O celular do jovem que entra na sala de aula e fica teclando, ele não pode ser um estorvo para o professor. Ele tem que ser um equipamento que soma na forma do professor da aula. Tem que somar no aprendizado do aluno.
Inclusive, você tem que fazer com que o aluno seja o protagonista. A gente começou a receber convites para participar de editais de gestões de espaço público, por causa da gestão da escola de cinema. Uma gestão pioneira, revolucionária, enfim. E aí a gente recebeu o convite para participar de um concurso, do edital, para fazer gestão de Arena Carioca, que são novos espaços culturais da cidade. São espaços de excelência, são teatros de excelência no subúrbio e na periferia do Rio de Janeiro. São projetos que surgiram a partir das experiências das lonas culturais, só que como os equipamentos das lonas já estão ultrapassados, estão obsoletos tecnicamente, a nova gestão da cidade, o prefeito, quando criou as arenas, dando upgrade no projeto das lonas, abriu um edital e algumas instituições ganharam o direito de fazer a gestão desses equipamentos. Então, a Avenida Brasil hoje faz a gestão da Arena Jovelina, que é uma arena carioca na Pavuna, né, que é o bairro do subúrbio carioca também. Então, a gente recebe oficinas o ano inteiro de dança contemporânea, de teatro, de circo, de orquestra sinfônica. É uma programação muito eclética e muito diversa. Eu acho que a programação da Arena Jovelina hoje, aqui na Pavuna, ela meio que representa de forma local o que é a diversidade cultural brasileira. Eu me chamo Sabina Colares, sou formada em Letras e pós-graduada em Audiovisual e Meios Eletrônicos pela UFC. Mais ou menos em 2008, eu fiz um curso de cinema no SESC com a Beth Bulara, da Cineduc. Esse curso era um curso chama O Cinema Vai à Escola, para a gente aprender a como levar o cinema para a sala de aula, como trabalhar o cinema em sala de aula. E foi a partir desse curso que eu fiquei super interessada em desenvolver uma oficina adaptada para a nossa realidade aqui em Fortaleza. E a própria Beth Bulara me ajudou muito a desenvolver. E a primeira escola que eu ministrei, o curso, foi numa escola particular. E a experiência foi super interessante. A gente já tinha mais ou menos noção do que a gente desejava, né? Era a parte prática, a parte teórica, e a parte prática ao final era realizar um vídeo. A gente submeteu o projeto a alguns editais que existem aqui em Fortaleza e a gente obteve êxito no edital de cinema e vídeo. E a partir desse momento a gente resolveu aprimorar o projeto e direcionar totalmente à escola pública. Depois dessa experiência, que foi muito interessante, a gente também conseguiu selecionar o nosso projeto no Mecenas. Hoje a gente já está indo para a 4ª edição do nosso projeto, com muita felicidade, porque sempre é uma experiência fantástica. A gente objetiva levar cinema para as escolas públicas. Desde o início, a gente não quer só trabalhar cinema, a parte técnica, nas escolas públicas. A gente pensa em estar trabalhando o olhar desse aluno, né? Tanto que o curso chama Educando o Olhar. Trabalhar o olhar desse aluno tanto para o mundo quanto para si mesmo. Nesse prêmio de cinema, foi exigido pela própria Secult que a gente tivesse no mínimo 360 horas de aula para que ele fosse considerado um curso técnico, e assim a gente fez. E o curso passou a ser de 1 ano. A gente tinha uma certa insegurança, mas com essa nova roupagem, esse novo tempo, né, com esses alunos, mas foi super interessante. A gente conseguiu realmente trabalhar a parte técnica, mas continuar com o nosso objetivo trabalhar o lado humano com eles, né? Então, assim, essa última vez que a última edição foi na Escola Castelo Branco, foi maravilhosa. O Educando o Olhar é um curso, hoje em dia, de 1 ano.
acontece normalmente às terças e quintas, de 1h30 às 5h30 da tarde, no contraturno escolar. É uma parceria que nós fazemos com a escola, nós entramos com o orçamento, né, através de lei de incentivo estadual, e a escola entra com toda a parte de estrutura física, né, as salas de aulas, os projetor, TV, e o apoio, obviamente, dentro da própria escola naquilo que a gente necessitar. A gente chega na escola, né, depois que a gente fecha com a escola, que a gente consegue esse apoio da escola, a gente tem uma semana para fazer as inscrições, esses alunos se inscrevem. Se passar da nossa perspectiva, né, as inscrições realmente forem muitos alunos, a gente faz uma entrevista e um questionário. Esse questionário é muito básico, perguntas super básicas mesmo, e a entrevista também. Infelizmente, a gente não pode ter mais de uma turma, e a nossa turma comporta 35 alunos. Os nossos alunos são de primeiro e segundo ano, né? Normalmente as escolas não permitem que os alunos de terceiro ano se inscrevam. Então, são alunos de 14 a 16 anos, chegando até a 17 anos, 18, muito raramente. O curso de cinema na escola pública, ele é super bem-vindo. A gente também tem uma metodologia de trabalhar em sala de aula um pouco diferenciada das matérias comuns. A gente está trabalhando arte, a gente acredita que cinema é arte, então a gente tem uma forma, uma certa metodologia mais livre, né, assim, em sala de aula, onde a gente não poda o aluno, a gente realmente tenta dar asas realmente para que essa criatividade, essa confiança, né, cresça e exploda cada vez mais, e isso acaba até contagiando um pouco as escolas. E a direção da escola gosta muito, porque tem muitos alunos, às vezes tem alunos que são problemáticos e eles passam a agir de forma diferente dentro da escola. A gente tem o costume de colocar e acreditar demais nos nossos alunos, né? E incentivar demais, então assim, descobrir aptidões que eles não sabiam. Então um ano vendo filme, um ano falando sobre linguagem de cinema, um ano vendo fotografia, um ano falando de arte, um ano pensando em imagem, né? Um ano olhando para o mundo, porque ao final do nosso curso a gente realiza um filme de documentário, né? Isso aí faz parte do nosso método, que eles realizem ou um documentário sobre a cidade ou sobre os direitos humanos. Então, assim, faz parte também do aprendizado deles essa percepção do outro, essa percepção de si, né? Olhar o filme com outra perspectiva, apurar as questões estéticas, né? A gente também funda um cineclube nas escolas, faz parte do nosso curso. Toda escola que a gente vai, a gente fundar um cineclube. Eles são aptos a estarem fazendo essa curadoria, né, que a priori a gente ajuda, enfim, e depois eles sozinhos fazem essa curadoria, convidam os cineastas locais para estarem participando de debate. Isso é super interessante, isso faz com que toda a escola participe também do curso, porque uma vez a cada 15 dias existe a exibição desse cineclube. Os meninos criam nomes super interessantes que têm a ver com eles. Na primeira escola, que foi a escola Adalto Bezerra, o nome do cineclube era Espia Sol. Na segunda escola, Liceu do Ceará, o nome era Cine-se. E na terceira escola, que é a Castelo Branco, é Cine Coruja. E essa brincadeira, esse lado lúdico que o cinema também traz, né, faz com que os meninos tenham essa ligação com o resto dos adolescentes da escola. No início do curso é tudo muito novo para eles, né? Eles ficam só curiosidade. A curiosidade domina, eles vão realmente porque querem descobrir o que há por trás das câmeras. Muitos deles assim não se acham aptos até a realizar. Mas depois do curso, depois que a gente está trabalhando e que eles estão pela primeira vez fotografando, eles começam a descobrir que eles são capazes de realmente realizar. E a gente dá toda essa autonomia para eles, a gente ajuda e dá toda a autonomia.
Então, assim, a recepção deles é fabulosa. Eles se sentem mais capazes, eles aprendem a trabalhar em grupo, que é uma coisa que a gente realmente fortalece muito, essa questão do grupo e da equipe de cinema, né? Muitas realizações são coletivas, mas o filme final a gente realmente faz questão de dividir o filme todo em equipe, em diretores, em produtores, em diretores de fotografia, para eles sentirem realmente a experiência de estarem fazendo um filme com essas questões setorizadas. E graças a Deus assim, nunca teve problema assim, de intrigas, de brigas. Eles se respeitam, eles sabem que todas as etapas e todas as funções do cinema são extremamente importantes. Os alunos, eles têm desde de aula, né, teórica do que é cinema, né, a linguagem do cinema, até como pegar numa câmera, como mexer numa câmera. Então, assim, eles são aptos a realizar um filme ao final, sim. Eles têm toda a liberdade de escolha de tema, liberdade de desenvolvimento de roteiro, né? de liberdade da direção desse filme, como é que eu vou dirigir esse filme, né? Para que lado esse filme vai. No decorrer do curso, a gente vai observando quem tem mais jeito para o quê. E eles mesmos percebendo o que eles gostam mais. Então, assim, por exemplo, o Castelo Branco, a gente percebeu que o Pedro tinha um jeito muito, assim, enorme para direção, né? E outros alunos, como o Felipe, tinham jeito para fotografia. E eles pedem, eles chegam, olha, eu queria fotografar, eu queria fazer som, eu queria dirigir. E eles vão tomando esse caminho que é deles. A gente vai auxiliando, né? O tema também é escolhido por ele. Por exemplo, esse último filme realizado foi sobre a Escola Indígena Tapeba. Um dos alunos, que é o Felipe, ele já tinha visitado a comunidade Tapeba e veio e sugeriu o tema sobre os índios. E em conversas e debates na própria disciplina de linguagem do documentário, a gente afunilou e fez um recorte, porque poderia se falar de várias coisas sobre os índios, mas eles perceberam que eles são estudantes e eles tinham curiosidade de como seriam os estudantes índios. Então eles fizeram esse recorte, como é que é a escola indígena. Então isso tudo partiu deles. A gente apoia, no decorrer do curso nós somos professores. Quando o filme é decidido, o roteiro é feito, nós passamos a ser orientadores. E aí eles realmente se preparam para realizar o filme, e nesse momento do filme nós estamos lá para auxiliá-los, mas quem realiza o filme são eles. E na edição da mesma forma, eles têm a disciplina de edição, mas na edição do filme final a gente também auxilia, eles ajudam a editar. O que eu acho mais direto e básico e importante que o curso é no contraturno escolar. Então, realmente estimula os alunos a estarem frequentando a escola. Aqueles que se sentem desmotivados passam a se motivar por causa do curso. Eles passam a ser conhecidos como o clubinho, né? O grupinho de cinema da escola. Eles se sentem muito aptos a estar interferindo, a estarem sugerindo filmes, enfim, várias coisas dentro da própria escola, para além da sala de aula, da sala de aula de cinema, né? E essa ação toda, né, esse trabalho todo durante um ano faz com que eles se sintam mais preparados. Eles se sentem tão bem preparados que no final a gente apresenta sempre o filme no cinema da cidade. E eles vão lá na frente, falam, apresentam o filme, falam por que eles fotografaram assim, não fotografaram de outro jeito, por que isso os motivou. Então eles se sentem realmente seguros para fazer isso, porque a gente trabalha isso em sala de aula. Eu acho isso extremamente importante. Para mim, para a nossa equipe, o mais importante nesse curso, na verdade, em relação ao olhar para si e olhar para o outro, né? Principalmente que a gente direciona o curso para uma realização de documentário, que outro é esse? Como é que eu visito? Como é que eu chego nesse outro? Quem eu sou? De que forma eu devo respeitar esse outro? De forma eu devo respeitar o meu companheiro que está gravando junto comigo? Então, esse encontro com a arte do cinema é fantástico, e eles realmente aprendem que eles têm que se comportar de outra forma.
E eles se acham muito capazes, os adolescentes realmente são super capazes, a gente sempre se surpreende com eles. E eles percebem que acaba existindo mudanças dentro deles. Não só mudanças dele com o outro, mas deles com eles mesmos. Eles realmente mudam, eles deixam de ser quem eles são para ser outras pessoas, acredito que melhores. O ensino do audiovisual, o trabalho com audiovisual é extremamente importante, já deveria estar sendo realmente trabalhado nas escolas. A metodologia do trabalho do cinema em escola é que é realmente muito delicada. Como trabalhar cinema em sala de aula não é de qualquer forma. O professor, o orientador, realmente tem que ser uma pessoa que entenda de audiovisual. E, infelizmente, nós temos pouco incentivo dos poderes públicos, né? E, por conta disso, muitas pessoas trabalhando de forma equivocada. Então, eu acho de suma importância cursos que se dispõem a trabalhar de forma séria, né? Não só fazendo com que o adolescente ou a criança aprenda a mexer numa câmera, mas principalmente pensar no que vai se colocar na frente dessa câmera, né? O que eles são nesse mundo e o que eles querem passar para as pessoas nos seus filmes. Meu nome é Ivone Barros da Silva. Eu curso, estou terminando pedagogia na UFRJ. Trabalho já há 22 anos no município. Estive afastada nesses 22 anos por 3 anos, aí retornei. E trabalho com o 5º ano há mais de 18 anos. Eu estou na São Tomás de Aquino há 8 anos. A minha relação com os alunos sempre foi uma relação profissional, porque eu os levo muito a sério o que eu tenho que trabalhar com eles todos os dias. Tá? Eu sou uma mistura, assim, né, de uma professora afetiva, mas também sou aquela disciplinadora que necessita, em determinadas horas, mostrar para o aluno que ali na sala de aula tem momentos para tudo. Eu acho que eles, de alguma forma ou de outra, têm uma afinidade comigo, tanto que eles retornam depois para conversar comigo. Muitas vezes, como a escola é uma escola que tem o segmento de 6º ao 9º, eles me visitam, me encontram no corredor, dizem que estão com saudade das minhas aulas. Isso acontece. Bom, o PIBID, ele é muito bom, ele tem um ponto muito positivo, porque eu acho que a universidade pública, ela tem que estar dentro da escola pública, né? A escola pública tem que ser, e é necessariamente, o laboratório dos alunos da universidade pública, principalmente da área de educação. E só vão entender como é que funciona a escola pública se eles estiverem no chão da escola pública, aplicando as experiências que eles estudam nas disciplinas da faculdade. O PIBID, ele está na minha escola já pelo 2º ano, eu acho, pelo 2º ano. Especificamente, esse PIBID que trabalhou a animação, ele foi um desafio, tanto para mim quanto para os alunos e quanto para o próprio bolsista, né, do PIBID, porque a sala se transformou num grande laboratório e
E isso mexe muito com os alunos, mexe muito com a parte da disciplina dos alunos. Eles ficam muito agitados e você... eu acho que a grande mágica é fazê-los entender a proposta e trabalhar a proposta. Eu acho que isso foi alcançado. Foi um ponto positivo, porque eu tentei me conter de não ficar sendo a disciplinadora, deixar mais livre com vocês, né? E vi muito isso funcionar, né? De ficar observando a relação de vocês com eles, como é que estava fluindo isso, como é que eles estavam concebendo a proposta. Eu achei muito interessante, muito interessante. E, por exemplo, eu tenho muito cuidado, é uma coisa que eu faço mesmo sempre, eu tenho muito cuidado em não rotular, eu tenho muito cuidado em como eu vou me dirigir ao aluno. Eu dou um esporro, mas até o esporro que eu dou, eles percebem que é um esporro que eu estou dando preocupada com alguma coisa que eles têm que executar, tá? Então, assim, eu tenho muito cuidado nisso, sempre tive muito cuidado com o meu aluno nesse sentido. Por isso que tem muita gente que diz mesmo assim, poxa, eu tenho uma postura de voz alta dentro de sala de aula. Eu já fui observada por outras colegas de trabalho e elas já perceberam que quando eu dou aula e eu estou explicando, eu falo alto para o aluno, né? E muitas vezes o aluno já trouxe esse retorno para mim, de dizer, mas professora, a senhora está falando alto. Também tem uma outra maneira de eu fazer a abordagem, quando eles fazem alguma coisa, ou estão fazendo alguma coisa, estão transgredindo, né, um aluno, o outro está transgredindo, eu só falo menino, menina. Aí quando foi um dia, aí eles começaram a me imitar, né? Vira e mexe, eles começam a me imitar, menino, menina. E aí eu fui aí um dia eles me perguntaram, professora, por que a senhora não chama menino? Por que a senhora não chama menina? Não, por que a senhora chama menino e a senhora chama menina e não chama pelo nosso nome? Eu disse, mas você sabe por quê? Porque você está fazendo alguma coisa errada. E aí você sabe que eu estou falando com você. Se eu falar o nome, toda a escola vai saber que é você que está fazendo, está transgredindo. Então, se eu chamar menino, ninguém vai saber, só vai saber que é um menino, ou só vai saber que é uma menina. Aí eles começaram a rir. Aí, de repente, eles começam a me imitar, né? Agora, ao mesmo tempo que eu dou esporro, eu viro para o lado, eu dou um sorriso, e aí eles começam a perceber que eu não estou zangada com eles, né? Isso daí acontece também. Outra estratégia que eu uso, que eu costumo usar com eles, é a estratégia de contar, né? Não sei se você já percebeu, eu conto até 3, ele já começa a se movimentar na sala de aula e já começa a sentar. Quando eu chego até 10, eu digo, olha, contei até 10, se eu chegar até 20 vai sobrar. Aí eles começam imediatamente, né, a se acomodarem no lugar. Então eu acho isso aí um ponto positivo, eles me entendem, eles sabem. Eu acho que não é todo professor, toda professora que consegue contar até 3 e os alunos sentarem. Aí eu acho que a maior dificuldade é que o trabalho do professor é um trabalho muito solitário. Do professor, da professora, é um trabalho muito solitário, né? Quando a universidade vai para dentro da escola e a gente tem os bolsistas na sala de aula fazendo uma proposta, como foi essa proposta de diferentes linguagens, né? Apresentar uma linguagem diferente aos alunos, a gente se sente no coletivo, né? Todo mundo está ali trabalhando para os alunos, mas
Na realidade, a gente tem um trabalho um tanto solitário na escola pública, um tanto solitário, eu acho que isso. E a desvalorização, né, profissional, isso daí é o que pesa muito. Agora, em termos de trabalho, da relação com o aluno, do pedagógico, de você ver a criança aprendendo, a criança construindo conhecimento, isso é muito compensador para a gente. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o trabalho que foi realizado esse ano em sala de aula por vocês, bolsistas do PIBID. Eu acho que a Unirio está de parabéns esse ano. Vocês trouxeram uma proposta maravilhosa. Aconteceu. O Cinemundo é um projeto que surgiu de uma intenção de mesclar o audiovisual e, enfim, princípios cinematográficos com o processo educacional. De certa forma, aproximar os conteúdos escolares dos alunos através das mídias visuais, né? Das mídias audiovisuais. O Cinemundo ainda é um projeto muito utópico, né? Assim, a gente teve um projeto utópico que teve uma experiência prática, que foi essa experiência na Escola São Tomás de Aquino, com os alunos do 5º ano, da professora Ivone Barros. Foi através do PIBID que a gente aplicou esse projeto. Eu tinha assistido uma única aula dos bolsistas do PIBID e não acompanhava a turma. Eles já acompanhavam a turma há um tempo, que era o Vitor Belo e a Carol Chagas, que foram grandes parceiros no desenvolvimento desse projeto. Esse embrião ainda quer tentar ocupar a sala de aula com perspectivas artísticas, mas não desvinculadas dos conteúdos escolares, do currículo mínimo, né? A proposta que a gente fez com esses alunos da Escola São Tomás de Aquino foi que eles criassem uma animação em massinha e recorte que falasse como era a escola dos sonhos deles. Eles já tinham realizado essa atividade antes com os outros bolsistas do PIBID, na verdade, onde eles tinham escrito um texto contando como era essa escola dos sonhos. E a partir disso, a Carol compartilhou essa atividade comigo e eu falei, então vamos propor isso, vamos propor criar uma animação em cima desse tema. E quando eu falei para eles que eles poderiam criar a escola dos sonhos deles, que tudo poderia existir nessa escola, eu dei toda a liberdade, falei que toda a magia que eles quisessem colocar poderia estar ali. Era só querer imaginar. E o que foi difícil foi que quando eles descreviam a escola dos sonhos deles, a maioria dos alunos, eles descreviam uma escola básica, assim, uma escola com tudo que um aluno de fato deveria ter. Eles queriam uma estrutura escolar mínima ali, talvez um pouco mais sofisticada, mas isso foi muito duro de ouvir, assim, perceber que eles estavam ali nessa escola que tem uma peculiaridade, né, que ela é uma escola na beira da praia do Leme, e é uma escola que não tem circulação de ar, que não entra ar. As janelas são muito altas para os alunos verem a vista. Tem vista para a praia, mas as janelas são muito altas para os alunos conseguirem ver a vista. Então, assim, essa peculiaridade desse esse bloco azul da Prefeitura do Rio de Janeiro, na beira da praia, mas que fecha tudo, que rompe com a praia, né? Eu acho que essa proposta realmente tem muito potencial e por isso que eu decidi fazer esse documentário. E eu acho que quando o aluno une uma coisa à outra, né, assim, por exemplo, os conhecimentos técnicos de concepção do vídeo, ou mesmo assim, o olhar mesmo, a tentativa de um olhar. Não é tanto aprender a mexer na câmera, mas de buscar um olhar sobre aquela coisa, uma construção em cima daquele objeto de estudo, seja de qual for, seja mitose, ciclo da água, seja estilo literário, seja, sabe? Eu acho que a câmera tem esse potencial porque, na verdade, o que acontece é que a gente vive num mundo de imagens que assolam, que oprimem,
que condiciona, a gente fica passivo em frente a essas imagens. A gente fica indefeso, né? E eu acho que a proposta do Cinemundo é criar um domínio do aluno, é criar uma defesa. Porque com a experiência, quando ele decide para onde ele vai olhar, como que ele vai construir aquela imagem, ele deixa de ser passivo, ele deixa de só receber aquele turbilhão de coisas que ele fica lá olhando no Facebook, olhando na televisão, e só olha, mas não vê nada. E eu acho que se a gente começa a elaborar essa ferramenta em cima da imagem, em cima de como ele pode se apropriar da imagem e de outros conteúdos completamente diversificados a partir do audiovisual. E aí você cede, não é só audiovisual, e você vai para toda a rede virtual, para todos os tipos de equipamento, desde o celular até a internet, todo esse arco de possibilidades da nossa contemporaneidade tecnológica, que podem ser absolutamente opressoras na medida em que são fortes e dominadoras e ocupam muito espaço na vida. Se o aluno aprende a lidar com isso, a tomar as rédeas um pouco disso, um pouquinho que seja, eu acho que ele vai se conscientizando de como ver e não só ficar à mercê do olhar. Que eu queria, a escola seja limpa. Tem um parque de diversões. Era pra ter porta. Era pra ter uma piscina dentro da escola. Eu vou contar pra vocês como é a escola dos meus sonhos. Esse é o nosso quarto de dormir. Esse é o nosso parquinho. Essa é a nossa horta. Essa é a nossa piscina. Esse é o nosso cinema. Esse é nosso refeitório colorido e animado. Essa é a sala de dominar poderes. Você pode escolher os poderes que você quiser. Ao infinito e além! Cozinha, É uma escola quartos, que tem tudo que tem tudo que vocês possam imaginar. Nessa escola É uma escola que tem tudo que eu ser uniformizado. Brincamos, natação, tem todo tipo de estudamos esporte. e aprendemos várias coisas. tem aula de Tem dança, uma cachoeira de natação, chocolate. aula Uma cachoeira de dinheiro. balé. Que os professores, Tem em aula vez de de trabalhar para ter informática. dinheiro, eles trabalham e dão dinheiro pra gente. Que tivesse deliciosa. Quantos de bebedouro tivesse Guaraná? Se tivesse 1000 pizzas. Se tivesse piscina. Que tivesse televisão, computadores. Que a minha casa, que o meu quarto seria de hambúrguer. Picolé de pacoalhado. É, que a gente podia dormir qualquer hora que a gente estiver cansado. A sala de cinema seria como? 3 filmes 3D, qualquer filme que a gente quiser. Pipoca, Coca-Cola, de graça. Fazer grupo Trava de o 3. filme quando a gente for no banheiro. Os 3 porquinhos. 7 anão, Branca de Neve, Cinderela. Tivesse uma parte dos meninos, outra parte das meninas. Uma parte rosa, uma parte preta. Comer a comida que eu quiser. Mais bonita. Podia vir com roupa que quiser. Eu falei que tivesse de tudo sal. Era pra ter uma piscina dentro da praia sala. dentro da Era pra sala. ter uma sala de dança. Era pra ter tudo que existe no mundo. até Estudamos e Era pra ter aprendemos parque várias coisas. Tem uma Parque cachoeira de de diversões. Uma cachoeira de dinheiro. Lá em Paris. Tivesse uma parte dos meninos, outra parte das meninas. Uma parte rosa, uma parte preta.
Ter cinema. O uniforme seja mais bonito. Podia vir com roupa que quiser. Tem. Eu falei que tivesse tudo no mundo. Tem aula de biblioteca. Dentro da sala. Tem aula de informática, tem aula de... Na escola do meu sonho tem pula-pula. Tem a diretora joga dinheiro a comida diferente. A diretora dá iPhone de graça. E outras coisas, entendeu? Fazendo o que quiser na escola. A melhor coisa do mundo, que é a nossa família e tudo.